Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre um tema extremamente cobrado em provas: os princípios da administração pública. Quando a gente fala em administração pública, existe uma palavrinha que você não pode esquecer de jeito nenhum na prova. Essa palavra é LIMP. LIMP é um mnemônico que reúne os 5 princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal. Eles funcionam como regras obrigatórias para toda a atuação do Estado. Se qualquer um deles for desrespeitado, o ato pode ser considerado inválido. Então vamos caminhar juntos por cada um deles, com calma. Começando pelo L, de legalidade. Aqui está a base de tudo. O agente público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. E presta atenção nessa diferença porque ela cai muito em prova. O cidadão comum pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Já o servidor público, não. Se não existe autorização legal, ele simplesmente não pode agir. Pensa comigo. Você aceitaria que um servidor inventasse uma regra nova só porque achou conveniente? Claro que não. É justamente a legalidade que impede isso. Ela traz segurança e protege o cidadão contra abusos do poder público. Agora vamos para a I, de impessoalidade. Quando o Estado age, ele age em nome de quem? Do servidor? Do prefeito? Do gestor? Não, ele age em nome do interesse público. Impessoalidade significa que a administração não pode favorecer nem prejudicar ninguém. Nada de promoção pessoal, nada de perseguição. O foco é sempre o coletivo. Imagina uma obra pública com o nome do prefeito estampado em destaque. Isso está errado. A obra é do município, não da pessoa que está no cargo. Outro exemplo clássico é o concurso público. Ele existe justamente para garantir igualdade de chances, sem indicação, sem jeitinho. Agora vem a M, de moralidade. E aqui muita gente se confunde, porque não basta o ato ser legal, ele precisa ser correto do ponto de vista ético. Vamos pensar juntos. Algo pode estar dentro da lei e ainda assim ser desonesto. E quando isso acontece, o ato fere a moralidade administrativa. O agente público precisa agir com boa fé, honestidade e lealdade. Se não houver ética, o ato pode ser anulado mesmo sendo formalmente legal. Seguindo, temos o P, de publicidade. A regra é simples. Os atos da administração devem ser divulgados. O cidadão precisa saber o que o Estado está fazendo. Sem publicidade, não existe controle social. Claro que existem exceções, como informações sigilosas previstas em lei, mas a regra geral é a transparência. A administração não trabalha escondida. E por fim, o E, de eficiência. Esse princípio exige que o serviço público funcione de verdade. Não basta fazer, tem que fazer bem feito, com qualidade, com rapidez e usando corretamente os recursos públicos. Pensa em um atendimento demorado, desorganizado e ineficiente. Mesmo que seja legal, isso não atende ao princípio da eficiência. O cidadão tem direito a um serviço público que entregue resultado. Agora, para fechar, guarda isso na memória. Legalidade é agir conforme a lei. Impessoalidade é pensar no interesse público. Moralidade é agir com ética. Publicidade é dar transparência. Eficiência é fazer bem feito. Tudo isso forma o LIMP, a base da administração pública. Se você lembrar desse mnemônico na prova, metade do caminho já está andado. Mas iremos falar deles com mais detalhes. Começaremos pela legalidade. Imagina você, servidor público, lá no seu dia a dia, prestes a tomar uma decisão. A primeira pergunta que você deve se fazer é: será que a lei permite que eu faça isso? Se a resposta for não sei ou acho que sim, cuidado, porque o princípio da legalidade é exatamente isso. O servidor só pode fazer o que a lei autoriza. E aqui vem um ponto muito importante e que cai muito em prova. O cidadão comum pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Agora, para o agente público é o contrário. Ele só pode fazer o que a lei permite. Viu a diferença?
O cidadão age com liberdade, já o Estado age com limitação. E por que isso, professor? Porque o Estado lida com interesses coletivos, ele mexe com o dinheiro público, com os direitos das pessoas, então precisa seguir regras, precisa agir dentro da lei. Se não fosse assim, cada gestor faria o que quisesse, do jeito que quisesse. E aí, claro, o caos estaria formado. Vamos pensar num exemplo prático para deixar mais claro. Imagina que o prefeito da sua cidade resolve criar uma nova taxa municipal. Só que essa taxa não foi aprovada por lei nenhuma, foi só uma ideia dele para aumentar a arrecadação. Pode isso? Não pode. Só o Poder Legislativo, ou seja, a Câmara de Vereadores, pode aprovar uma lei criando ou aumentando tributos. Se o prefeito fizer isso por conta própria, o ato é ilegal e nulo de pleno direito. E aí, o cidadão pode recorrer ao judiciário usando instrumentos como o mandado de segurança, para garantir que o poder público respeite a legalidade. Percebeu como esse princípio funciona como um escudo de proteção do cidadão? Ele impede o Estado de agir de forma arbitrária, de passar por cima da lei. Agora, é interessante a gente atualizar um pouquinho o conceito. Hoje, o STF e a doutrina moderna falam não só em legalidade, mas também em juridicidade. E qual é a diferença? A juridicidade é um conceito mais amplo. O Estado não deve agir só conforme a lei, mas conforme todo o ordenamento jurídico, ou seja, também respeitando a Constituição, os princípios do direito, as normas e os valores que regem a administração. Então, não basta o ato ser legal, ele precisa ser justo, legítimo e coerente com o direito como um todo. Agora, vamos falar do princípio da impessoalidade. Então, vamos lá. Primeiramente, o Estado age sempre em nome do interesse público e nunca em nome do prefeito, presidente, servidor. Grave isso, pois é exatamente isso que o princípio da impessoalidade quer garantir. Esse princípio está lá no artigo 37 caput da Constituição Federal, junto com os outros 4, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas o que a gente quer dizer quando fala que a administração tem que ser impessoal? Quer dizer que o Estado não pode agir para beneficiar nem prejudicar ninguém em especial. Ele deve agir de forma neutra, justa, pensando sempre no coletivo e nunca em interesses particulares. Vamos imaginar uma situação para deixar isso bem claro. Imagina um prefeito que acabou de construir uma escola linda na cidade. Tudo certo, obra pública, dinheiro público, até aí, ótimo. Mas na hora da inauguração, ele vai lá e manda colocar uma placa. Obra realizada na gestão do prefeito fulano de tal. E ainda coloca o nome dele em destaque, enorme. Pode isso? Não pode. Sabe por quê? Porque essa escola não é do prefeito, ela é do município. Colocar o nome dele é transformar um ato da administração em promoção pessoal, e isso fere diretamente o princípio da impessoalidade. A própria Constituição e a Lei nº 12.230 de 2010, que trata da publicidade oficial, deixam isso bem claro. As campanhas e propagandas de órgãos públicos devem ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Nunca podem servir para exaltar ou promover autoridades. Ou seja, propaganda pública não é palanque político. Mas a impessoalidade não se limita só à propaganda, viu? Ela também aparece quando a gente fala em igualdade de tratamento. O Estado deve tratar todos de forma igual, sem privilégios, sem jeitinho. Quer um exemplo clássico disso? O concurso público. Quando a administração abre um concurso, ela está aplicando o princípio da impessoalidade. Todo mundo tem a mesma chance, as mesmas regras, o mesmo critério. Ninguém entra por indicação, amizade ou influência. É mérito e ponto. Outro ponto importante, a impessoalidade também aparece na hora de atribuir responsabilidade pelos atos administrativos. Se um servidor comete um erro no exercício da função, quem responde juridicamente perante o cidadão é o Estado, e não ele diretamente. Isso acontece porque o agente público age em nome da pessoa jurídica. Ele é como se fosse a voz do Estado. É o que a doutrina chama de peoria do órgão. Então, olha só o que você precisa guardar para a prova e para a vida também. O Estado deve agir sempre em nome do interesse público. É proibida qualquer forma de promoção pessoal em atos e propagandas oficiais.
O Estado deve tratar todos de forma igual, sem favorecimentos, e juridicamente, quem responde pelos atos da administração é o ente público e não o servidor em si. No fim das contas, o princípio da impessoalidade é o que mantém o Estado neutro, justo e ético. Ele impede que o poder público seja usado para satisfazer vaidades pessoais e garante que tudo seja feito para servir a coletividade. Aqui terminamos o primeiro bloco dos princípios da administração pública. Nos vemos no próximo bloco.